Olá pessoal, deixe-me apresentar. Eu sou a Lidiane, a professora de Química 1 do primeiro ano do ensino médio do CapUERJ. Essa é a Beth e essa é a Júlia, as professoras de Química 2. Queremos dar as boas-vindas aos alunos do primeiro ano e pedir para que vocês se cuidem, para que vocês fiquem em casa. Então, e que tal a gente aproveitar a quarentena para relembrar ou até mesmo aprender um pouco mais sobre a história da tabela periódica? Então, vamos lá? No ano passado, a tabela periódica completou 150 anos, mas a tabela periódica, tal como conhecemos, nem sempre foi assim. Então, vamos conhecer os principais personagens dessa incrível história. A classificação dos elementos químicos foi algo que desafiou os cientistas durante muito tempo. Muitos passaram anos tentando entender como os elementos químicos se comportavam. Os gregos acreditavam que existiam 4 elementos fundamentais, representados pela terra, ar, água e fogo. No entanto, com o passar do tempo, descobriu-se que havia muito mais elementos do que os gregos imaginavam. A ideia de elementos químicos era algo desconhecido, apesar de materiais como o ouro, a prata, o ferro e o cobre serem conhecidos desde a antiguidade. Foi um alquimista chamado Anne Brand que descobriu o primeiro elemento químico em 1669, que ele chamou de fósforo, ao destilar uma mistura de ureia e areia. Então, ele obteve um material que brilhava no escuro e pegava fogo em contato com o ar. Com o passar do tempo, muitos elementos foram descobertos. Por exemplo, em 1789, cerca de 30 elementos eram conhecidos. Então, foi aí que o cientista francês Lavoisier, vocês já devem ter ouvido falar dele, não é? Agrupou estes elementos em 4 categorias que levavam em consideração as propriedades físicas e químicas. Tais categorias eram gases, não metais, metais e elementos terrosos. O primeiro cientista a mostrar alguma relação entre propriedades físicas e químicas e as massas atômicas dos elementos foi o alemão Dobereiner, em 1817. Dobereiner observou que a massa atômica do estrôncio era próxima à média das massas atômicas do cálcio e do bário, que ele chamou de tríade. Mais tarde, em 1829, ele encontrou outras tríades de elementos similares, o cloro, bromo e iodo, e criou a chamada Lei das Tríades. No entanto, a falha desse método é que muitos dos metais não podiam ser agrupados em tríades. Mas esta falha acabou abrindo espaço para que, em 1862, o geólogo francês Jean Courtois propusesse uma outra classificação. Ele imaginou o agrupamento dos elementos químicos sobre um parafuso. Gente, um parafuso. Foi a ideia dele. Na ordem de suas massas atômicas. Desse modo, ao passarmos uma certa vertical, encontraríamos elementos com propriedades semelhantes. Essa arrumação foi denominada parafuso telúrico. O problema era que neste modelo havia elementos que, apesar de estarem em posição correta na ordem crescente de massa atômica, apresentavam propriedades diferentes dos demais elementos situados na mesma faixa, o que invalidava o padrão. Já no ano de 1864, surgiu uma nova ideia, baseada em conceitos musicais, do químico inglês, que gostava muito de música, chamado Newlands. Ele propôs um sistema de classificação em que os elementos organizados em ordem crescente das massas atômicas eram divididos em 7 grupos, cada um com 7 elementos, sendo que o 8º elemento químico era a repetição do primeiro, assim como ocorre nas 8 notas da escala musical, e por isso a proposta de Newlands recebeu o nome de Lei das Oitavas. Entretanto, o modelo só se mostrava coerente até chegar ao cálcio, e não valia para os elementos que vinham depois dele, conforme a ordem crescente de massas atômicas. E Newlands, coitado, foi ridicularizado, foi motivo de piadas pela comunidade científica de Londres e muitos até falaram que ele poderia classificar os elementos em ordem alfabética. Já os últimos passos para a construção de uma classificação em que as propriedades dos elementos se repetissem em períodos,
que é o mais próximo da tabela periódica que conhecemos, foram dados por dois químicos. Por um russo chamado Dmitry Mendeleev, que teve sua tabela publicada em 1869, e por um químico alemão, Julius Meyer, que, independentemente, construiu uma tabela idêntica, mas que só foi publicada um ano depois, em 1870. Gente, ele deu mole. Acabou que o russo Mendeleev foi mais rápido e mais detalhista e acabou levando a fama. O trabalho desenvolvido por Mendeleev teve maior destaque, pois foi mais detalhado. A grande vantagem de sua tabela periódica sobre as outras é que ela exibia semelhanças numa rede de relações vertical, horizontal e diagonal, e apresentava lacunas quando o elemento correspondente ainda não havia sido descoberto. Genial, né, gente? De fato, os elementos que foram descobertos se encaixaram nesses espaços deixados pelo russo. Contudo, a tabela periódica de Mendeleev apresentava algumas imperfeições, necessitando de trocas entre alguns elementos para se adequarem às semelhanças dos demais, mas que possibilitaram a construção da tabela periódica atual, em que os elementos são ordenados segundo a ordem crescente de número atômico, conforme proposto pelo químico inglês Henry Moseley. Então, gente, essa aí é a tabela periódica atual, com os 118 elementos. Mas para a gente ter essa tabela desse jeito, não foi só Mendeleev que contribuiu. Todos os outros cientistas tiveram sua importância na construção desse excelente método de classificação dos elementos químicos. Até mesmo o Neil Landis, aquele que foi motivo de piada em Londres, lembram dele? Então, ele também deu sua contribuição para o desenvolvimento da tabela que hoje usamos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima semana. Se cuidem e não deem chance para o coronavírus. Tchau, pessoal. Beijão.